Boa noite, irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Evangelho de João, no capítulo 15. Será que é possível, irmãos, nós sentirmos a presença de Deus? Por favor, me anime. É possível sentir a presença de Deus? Porque eu ouço tanto isso. Deus é presente neste lugar. Aí eu vejo o povo olhando assim meio... Será que é possível sentir a presença de Deus, irmãos? Meu Deus, será que vale a pena? Não. Deixa eu terminar. Será que vale a pena viver um tempo dentro da igreja? Igreja, quando eu falo tempo, igreja é um lugar de ensino. Igreja é um lugar de adoração. Adorar aquele que nós não conseguimos ver com os olhos naturais. Podemos ver se Deus de alguma forma revelar. Mas você vê vento, irmão? Você consegue ver o vento? Alguém consegue ver vento aqui nesse lugar? Mas como é que você sabe que está ventando, meu irmão? Você vê a ação do vento. Você vê a inclinação das árvores, as folhas mexendo, você sente na pele, não é assim? Mas ninguém vê vento. Você vê a poeira que o vento leva, mas não está vendo o vento. Estão entendendo? Faz essa relação com Deus. Né? Mas será que é possível? Nós estamos vendo coisas tão maravilhosas, não é quando fala... Lá no Evangelho de Mateus, outro Evangelho também, mas no Evangelho de Mateus, eu gosto muito do Evangelho de Mateus, que fala, olha, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Né? Quando ele fala isso, essa mensagem para mim é uma das mensagens mais fortes para mim, mais valiosas. Por quê? Irmãos, eu vou falar a verdade para você. O Senhor, Ele pode, pelo menos para mim, o Senhor pode dar muitas coisas, mas quando você descobre, quando você vivencia, entrar neste lugar, passar pela cortina do Santíssimo Lugar, quando você vivencia, sair da condição que você estava, de ouvir falar de Deus, ouvir falar dos feitos de Deus, e você vivenciar, Deus falar com você, sentir a presença de Deus, querido, o resto, olha, é pequeno demais, é muito pequeno comparado a esses momentos que são preciosíssimos e que outros homens e mulheres na palavra de Deus relatados lá, alguns falavam assim, eles expressavam como se o desejo era que o tempo parasse, tudo parasse e eles pudessem ficar ali por um longo período de tempo. Irmãos, o véu do santuário se rasgou, é bíblico. Isso aconteceu. E isso expressa justamente aquilo que foi perdido. O homem não tinha mais relacionamento com Deus por causa do pecado. Mas agora, pelo sangue derramado na cruz, fomos lavados pelo sangue de Jesus. Você pode entrar na presença de Deus e não morrer. Porque Deus é santo. Né? Mas viver com Deus, então foi restaurado o que tinha sido perdido, o relacionamento do homem com Deus, irmãos. Por muito tempo, o meu alvo era ler uma vez por ano a Bíblia, por muito tempo. Depois passou a ser ler 2 vezes por ano a Bíblia. Hoje, o meu alvo não é nenhum desses. Ué, pastor, você não lê mais? Ah, lógico que leio. Mas eu não tenho mais isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela me ensina a como viver isso. Como viver, como me relacionar. Eu que sou feito de carne e osso. Como que eu me relaciono com alguém que é espírito? Como que é isso? Bom, a palavra vai dando umas dicas quando Deus diz, olha, que nós somos vivificados, né? Então,
Agora o Espírito de Deus habita em mim, então eu tenho ele em mim, então o contato está bem mais próximo, né? Está em mim, mas mesmo assim, né? Mesmo assim as pessoas têm o Espírito de Deus e não conseguem isso. Irmãos, eu queria nesta noite dizer para você o seguinte: a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus está relatado, né? As coisas maravilhosas que Deus tem para nós na nova vida. E esse relacionamento com Deus, é dele que você vai ter discernimento de coisas que aí a circunstância em volta diz o contrário, e Deus vai poder falar para você: olha, não preste atenção nisso, porque eu tenho algo planejado, vai acontecer assim, assim, assado, né? Aí vem as experiências de revelações em visão, revelação até na própria palavra, como a palavra rema, né? Em visões, em sonhos, em palavras de sabedoria, em palavras proféticas. Isso tudo, irmãos, está relatado na palavra de Deus, amém? Se você leu a Bíblia, você vê isso acontecer na história do povo de Deus. E hoje, irmãos, isso não mudou em nada. Não existe, irmão, não existe esse negócio de que esse tempo passou. Não existe. A profecia de Joel ainda está se cumprindo. Ela não fechou, ela está se cumprindo. Então João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 7, fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, olha aqui: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Deus! Isso é maravilhoso, mas isso não está mais no coração de muitos. Não existe mais a fé nesse texto. Não existe. Sabe por quê? Porque o texto diz que para isso acontecer, você tem que permanecer em Deus. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Ué, realmente eu posso pedir o que eu quiser? Pode. Sabe por quê? Porque se você tiver o conhecimento da palavra e ela for a sua verdade, o seu desejo será o desejo de Deus. Estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Qual é a vontade? Irmãos, a vontade de Deus é vontade soberana. Deus não existe para fazer a vontade do homem. A vontade de Deus é soberana porque a vontade de Deus é perfeita. Deus não vai fazer aquilo que você pede se Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Mas pastor, então como é que esse texto se aplica? Se aplica que se você vai conhecendo as coisas de Deus, vai tendo vida de oração, vai aplicando a palavra de Deus na sua vida, o seu coração vai mudando, sua mente muda, sua perspectiva de vida muda, os seus desejos mudam. Então a vontade de Deus começa a se tornar a sua vontade. Entenderam isso, irmãos? Então quando a vontade de Deus começa a se tornar a sua vontade, a vontade de Deus se cumpre. Então a sua vontade vai se cumprir porque ela combina com a vontade de Deus. Entenderam? Isso aqui é uma verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Todos os dias você receber, ter direito dado por Deus de entrar na presença dele, ouvir a sua voz. Isso é maravilhoso. Agora não confunda isso, que é o que hoje, por não ter assim um tempo, né, maior na meditação da palavra de Deus, é que as pessoas confundem isso com cura. Ah, mas pastor, se o senhor tem essa vida, então vem cá, impõe as mãos sobre a pessoa e ela vai ser curada. Ela vai ser curada se estiver no propósito de Deus. Não no meu propósito, de Deus. Estão entendendo? Porque se fosse assim, por que Paulo passou o que passou? Por que Pedro e todos os apóstolos que foram martirizados, eles morreram de morte natural, todos foram martirizados. Por que Deus não livrou eles? Estão entendendo, irmãos? Então cuidado.
Lembre-se que tudo tem um propósito. Se você está afinado com a palavra de Deus, com a direção do Espírito de Deus para te dar o tempo das coisas, você compreende as coisas, você descansa em Deus, você não luta contra Deus, você não tenta empurrar Deus para fazer as coisas no seu tempo. O tempo certo é o tempo de Deus. E como é bom, como disse Davi, espere com paciência no Senhor. Entenderam, irmãos? Isso é uma vida sem aflição. A aflição vem, mas quando a gente é regado com essas verdades, ela vem e passa. Ela não fica. É diferente. Então, guarde essa palavra, meu irmão. Eu acho que é tempo de nós nos levantarmos novamente como igreja. Levantar como igreja, porque o Senhor, segundo a palavra, Ele te vê como uma igreja gloriosa. Ele não te vê como uma igreja fraca, uma igreja desanimada, uma igreja que está batida, um povo que está passando por lutas. Ele não te vê assim. Ele te vê como aquilo que Ele disse. É a noiva do Senhor, que Ele está preparando, que Ele está adornando. Entenderam, irmãos? Agora você tem que entender, o tratamento, tem que passar pelo tratamento, temos que passar, mas glória a Deus, porque se eu estou vivendo isso, o Senhor sabe, e se o Senhor sabe, está debaixo da permissão dEle. O que eu tenho que fazer? Em frente, irmão, siga em frente, está lá, por que parou? Diga ao povo que marche. Não é isso? Mas, Senhor, tem tanta água, tem tanta coisa. Ei, diga ao povo que marche. Nós estamos parando por tantos obstáculos, irmãos. Parece que Deus está se confundindo. A gente age como se estivesse ficando inseguro nas decisões de Deus. Se Deus está te dando a direção, querido, vai. Tem certeza que é de Deus? Tem. Está escrito na palavra? Tá. Então anda na palavra. Ande na palavra. O zelo de Deus cumpre. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso. Para terminar, você sabe que casa de pastor não é livre de visitas indesejadas, né? Casa de pastor não é livre de visitas indesejadas. Foi na sexta-feira. Sexta-feira, tarde da noite, eu acordo. Como eu falei para você, dá para sentir a presença de Deus, não dá? Mas as pessoas, quando vão se envolvendo com o mundo espiritual, lógico, da luz, né? Reino de Deus, você vai também recebendo da parte de Deus dons. E aí vem os discernimentos. Então, de madrugada, eu acordo com a presença esquisitíssima no quarto. Ruim. Eu não sei o quanto que você crê nisso, né? Mas ruim. Ruim. E a hora que eu senti a presença, eu fiquei quieto ali só para tentar sacar qual era a do atrevido, né? E aí ele começou a falar algumas coisas. Aí eu olho para o lado, minha esposa, sabe aquele sono profundo? Aí eu falei, beleza, ela não vai assustar. Ainda fiz assim para testar. Ela não acordou? Beleza. Aí eu abri os olhos, eu levantei a mão, aí eu falei assim, então, ô esquisito, você está vendo, né? Você já está entendendo o que vai acontecer com você, né? Aí aquela presença ainda estava lá. Aí eu falei, tu é surdo também? Falei, sai agora, em nome de Jesus. Aliviou. Aí a Cris, o que foi? Não, é o capeta que passou por aqui. O quê? Eu falei, não, já foi. Ela, então tá bom. Aí de manhã cedinho, a pastora, parece que você estava com sono meio agitado à noite, né? Eu falei, é difícil, né, filha? Veio aí um perturbado aí de madrugada. Mas então, essas coisas, irmãos, você fala assim, meu, que coisa esquisita. Na verdade,
O mundo espiritual está aí, queridos. Você sabe disso. Está aí. Você não enxerga. Se Deus não te der a revelação, você não enxerga. E muito menos sente. Agora, aqueles que vão tendo uma vida de intimidade com Deus, Deus não só revela essa dimensão do reino de Deus, mas revela outra também. Por quê? Porque Efésios fala que nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Não é isso? Tudo isso, irmãos, tem uma fonte. A fonte do poder que libera tudo isso, para mim e para você, chama-se Jesus Cristo. É a porta de entrada para tudo isso. Maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele. Porque Ele que nos deu toda essa condição, né? Então eu gostaria de orar com você, animar você a buscar a fonte de poder que você está precisando. Eu também, né? Todos nós precisamos diariamente disso, diariamente. Se envolva, se aprofunde no reino de Deus. Se você ainda não conhece o reino de Deus, venha conhecer, porque eu tenho certeza que você vai querer fazer parte dele, né? É maravilhoso. Vamos orar, irmãos? Então, faça isso, querido. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue realmente a sua vida ao Senhor. Não estou dizendo para você fazer uma reza nessa noite. Estou dizendo para você falar com Ele. Fale com Ele. Do jeito que você fala. Não tem nenhuma formalidade, nada disso. Fale com Ele agora. Senhor, como eu estou distante dessas coisas. Senhor, como isso tudo parece novidade para mim. Mas como isso também parece ser maravilhoso e desperta um desejo no meu coração. Eu preciso dar um passo. Precisamos dar um passo de confiança. É um passo de fé. Ir em direção àquele que você não enxerga. Deixar a palavra de Deus dirigir a sua vida. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que não seja feito isso só na época do Natal, mas que você entenda que o Senhor ele não tem que ficar nascendo o tempo inteiro dentro de você, né? Ele já existe, já veio, já fez o que tinha que fazer nessa terra, subiu aos céus, mas o Espírito Santo está aqui para selar você, aleluia, para habitar em você e te selar para a vida eterna, né? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te exaltamos e te bendizemos, Pai, nesta noite. Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Senhor, como muitas vezes nós não conseguimos alcançar, Deus, a profundidade, mas, Senhor, é maravilhoso, porque o teu sangue ali na cruz do Calvário, Senhor, quebrou o jugo, Senhor, que estava sobre a nossa vida. O jugo do pecado, Senhor Deus, isso foi quebrado, nós estamos livres para viver uma nova vida, a vida que o Senhor preparou para nós. Mas, Senhor, mesmo que possamos ainda estar tendo dificuldade de fazer uma entrega total, Senhor, o Senhor é Deus que sonda nosso coração e o Senhor entende que nós estamos caminhando em direção a tudo isso. Porque nós queremos chegar à estatura de varão perfeito, queremos chegar à plenitude do Senhor em nós. Porque tudo aquilo que o Senhor revela é maravilhoso, Pai. É maravilhoso, transforma a vida, traz a segurança que este mundo não pode dar, nenhum de nós. Por mais que nós tenhamos estabilidade financeira ou estabilidade familiar, os imprevistos, as adversidades alcançam a nossa vida. Mas, Senhor, a Tua palavra nos mostra, Deus, que nós podemos passar por tudo isso, ultrapassarmos isso, porque a nossa caminhada ainda não terminou. Nós vamos chegar, Senhor, a Canaã celestial. Um lugar preparado pelo Senhor, isso é maravilhoso.
Em nome de Jesus, quebra então, Deus. Quebra, Senhor, todo e qualquer princípio, Deus, de incredulidade que possa existir no nosso meio, seja quebrado agora em nome de Jesus. E que o Senhor desperte o nosso coração ainda mais. Que nós possamos todos os dias glorificar o Senhor, bendizer o Senhor, adorar o Senhor, ouvir o Senhor. Precisamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Que em nome de Jesus essas sejam verdades na vida dessa igreja. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre cada lar. Aonde houver enfermidade, Deus, seja quebrada em nome de Jesus. Toda e qualquer obra de destruição, toda e qualquer obra de morte, todo princípio de enfermidade, seja removido, Senhor, do lar dos Teus filhos. E que a Tua palavra se cumpra em cada um de nós, ó Deus, quando disse que o Senhor seria conhecido no nosso meio como Jeová Rafá. Que assim seja sobre cada lar em nome de Jesus. Que a semana, Senhor, seja uma semana, Deus, de uma consciência mais profunda e mais clara, de que nós carecemos da Tua glória, Senhor, e que possamos buscar aquilo que já está ao nosso acesso, que, Senhor, é esta fonte de poder que é o Senhor, não poder para realizar a nossa vontade, mas o poder para ser aquilo que o Senhor planejou para nós, porque a Tua vontade é perfeita, Pai. Que assim seja sobre cada vida aqui, cada lar representado, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.